Começando o Século News, edição especial desse sábado, hoje com notícias do Jubileu dos Enfermos. O Papa Francisco rezou com milhares de pessoas que têm alguma doença e recebeu pessoas com deficiência no Vaticano. Ele também se encontrou com uma mãe que pediu ajuda para o filho que foi condenado à morte nos Estados Unidos. E nós vamos ouvir os hinos das últimas JMJ. São as músicas que unem jovens do mundo todo em uma linguagem universal. E para começar, o assunto é alimentação. O Papa Francisco clamou contra a burocracia que impede o envio de comida a países pobres. O Papa Francisco visitou o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, um organismo que atua na resolução de emergências humanitárias em todo o mundo para acabar com a fome. O pontífice conheceu as instalações em Roma e denunciou as burocracias que impedem que cheguem alimentos aos necessitados. Ele disse que é mais fácil contrabandear armas do que levar comida. Enquanto os planos de ajuda e desenvolvimento são prejudicados por intrincadas e incompreensíveis decisões políticas, por visões ideológicas ou por preconceituosas barreiras alfandegárias impenetráveis, as armas não. Não importa a origem, as armas circulam com uma liberdade prepotente e quase absoluta em muitas partes do mundo. E assim, as guerras que são alimentadas, e não as pessoas. Sua proposta contra a burocracia é não considerar a fome e a miséria como números e estatísticas, mas como rostos e histórias. A miséria tem um rosto. Ela tem o rosto do menino, tem a face de uma família, tem o rosto de um jovem e de um velho, tem o rosto da falta de oportunidades e de trabalhos de muitas pessoas, tem o rosto de migrações forçadas, casas vazias ou destruídas. O Papa Francisco ofereceu total compreensão da Igreja Católica para a campanha Fome Zero, com o objetivo de eliminar totalmente a fome até 2030. Ele disse que a culpa é tanto do desperdício de alimentos como da mercantilização da comida. A falta de alimentos não é algo natural. Vamos deixar claro, a falta de comida não é algo natural, não é um fato óbvio nem evidente. Que hoje, em pleno século XXI, muitas pessoas sofrem esse flagelo devido a uma egoísta má alocação de recursos, a uma mercantilização dos alimentos. A uma mercantilização dos alimentos. Antes de sair, o pontífice saudou no jardim os funcionários do Programa Mundial de Alimentos. Ele decidiu deixar de lado seu discurso e improvisou algumas palavras em italiano para agradecê-los pelo seu trabalho. Aqui fora, ninguém sabe o seu nome, mas os seus nomes tornam possível esse grande trabalho de luta contra a fome. Foi uma visita curta, mas tão emocionante que a diretora-geral do Programa Mundial de Alimentos fez um pedido fora do protocolo. O Papa pediu em troca da visita para que rezem por ele e para que ele também possa fazer algo contra a fome no mundo. Um dos momentos especiais do Jubileu dos Enfermos, que aconteceu no último fim de semana, foi o encontro do Papa Francisco com portadores de deficiência. Ele pediu a toda a sociedade que não sofra do mal da discriminação. Talvez este tenha sido o encontro com mais abraços, beijos e selfies que o Papa participou durante todo o seu pontificado. Na chegada, o Papa saudou os participantes na linguagem dos sinais. Era uma audiência entre voluntários e pessoas com deficiência. Juntos, eles refletiram sobre a forma em que os portadores de necessidades especiais devem ser acolhidos e ter participação ativa nas comunidades. O tempo que estiveram juntos foi uma oportunidade de fazer perguntas e ouvir as respostas do Papa. Faço parte de um grupo de jovens e este ano nós vamos à Jornada Mundial da Juventude. Mas eu sei que muitos jovens como eu não estão confortáveis nas paróquias, não recebem a comunhão e não vão às missas. Eu não posso entender. Você pode me explicar isso? Serena me mete em dificuldade. Serena me pôs em apuros. Porque se eu não disser o que eu penso,
Serena falou sobre uma das coisas mais feias entre nós, a discriminação. É uma coisa terrível. Você não é como eu. Você vai por ali, eu por aqui. Mas eu quero fazer catequese. Nesta paróquia, não. Esta paróquia é para aqueles que são iguais, que não têm diferenças. Esta paróquia é boa? Não. Um sacerdote que não acolhe a todos, que conselho o Papa poderia dar a ele? Por favor, feche as portas da paróquia, ou a todos ou a nenhum. Chiesa, per favore. O tutti o nessuno. Papa Francisco falou não somente para a igreja, mas pediu que toda a sociedade trabalhe para não discriminar estas pessoas. A pequena Lucrécia protagonizou a reunião quando se aproximou do Papa. Vieni. Venha, 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 esta é corajosa. Venha, esta não tem medo, ela arrisca. Ela sabe que as diferenças são uma riqueza. Ela arrisca. Ela nos dá uma lição. Ela jamais será discriminada. Ela sabe se defender. Mai sarà discriminata, sa defendere da sola. O Papa não saiu do encontro de mãos vazias. Ele foi convidado para ir a um restaurante onde alguns dos participantes do encontro trabalham. Também levaram para o Papa frutas e vegetais cultivados por eles. Mas, mais do que isso, o Papa recebeu centenas de abraços. E o Jubileu dos Enfermos e Pessoas com Deficiência foi celebrado no último fim de semana no Vaticano. Além da missa que reuniu milhares de fiéis na Praça de São Pedro, houve também ações práticas voltadas a pessoas carentes. Nem a chuva que caiu na Praça de São Pedro na manhã deste domingo impediu uma das mais coloridas missas do ano, o Jubileu dos Enfermos e Pessoas Portadoras de Deficiência. Durante a missa, houve a tradução simultânea para a linguagem dos sinais. As passagens do Evangelho foram lidas pelos participantes e houve uma apresentação teatral em uma das leituras. Non avendo essi di che restituire, Como não tivessem com o que pagar, o homem perdoou a dívida dos dois. Então, qual deles vai amá-lo mais? chi di loro dunque lo amerà di più? A homilia do Papa foi dedicada aos doentes que estavam na Praça São Pedro. Papa Francisco falou novamente sobre a cultura do descartável e disse que a natureza humana é caracterizada pela realidade das limitações, embora atualmente as pessoas queiram negar esse fato. È divenuta mito. Em uma época em que o cuidado com o corpo se torna um mito de massa, portanto um grande negócio, o que é imperfeito deve ser escondido, porque ameaça a felicidade e a tranquilidade de poucos privilegiados e põe em crise o modelo dominante. Seria melhor que tais pessoas ficassem separadas em alguma clausura. Seria melhor mantê-las separadas em algum recinto ou em ilhas de pietismo e do assistencialismo para que não atrapalhem o ritmo de um falso bem-estar. Il ritmo del falso benessere. Papa Francisco relembrou que não existe somente o sofrimento físico, há também o sofrimento espiritual, e que a patologia da tristeza sempre vem da falta de amor. Il mondo non diventa migliore. O mundo não se torna melhor por causa das pessoas aparentemente perfeitas que vivem nele, mas sim quando crescem a solidariedade humana, a aceitação e o respeito mútuo. Esseri umani, l'accettazione reciproca e il rispetto. O caminho da felicidade passa sempre pela capacidade de amar. Papa Francisco encerrou com um exemplo, quando, no final da missa, foi saudar os enfermos. 4 estruturas como esta foram instaladas em Roma, próximo às 4 grandes basílicas da cidade. São os Health Points, ou ponto de saúde, onde os moradores de rua da cidade puderam fazer de graça uma revisão médica completa. Esta foi uma das iniciativas promovidas pelo Vaticano para o jubileu dedicado aos enfermos. Aqui nós temos tudo o que é necessário para a prevenção do câncer da mulher. Elas podem fazer Papa Nicolau, mamografia e ultrassom. Podem também ser vacinadas contra a pneumonia. Viver na rua, dormir na rua, no inverno, pneumonia é uma das causas que levam à morte.
Nós as vacinamos para prevenir a doença por pelo menos 5 anos. Vacinamos principalmente os mais idosos, que são os mais vulneráveis. A maioria dos pacientes eram refugiados de centros de caridade. Outros foram sozinhos e vivem em absoluto abandono. É muito bom para mim porque eu não tenho dinheiro para ir ao hospital. Há anos eu não vou ao médico. Eu vivo em uma casa abandonada, em um barraco, mas pelo menos não chove dentro. Só que não piove dentro. A iniciativa foi mais um gesto de caridade neste ano da misericórdia. A seguir, o encontro do Papa com médicos. Ele criticou a eutanásia. É no próximo bloco.